For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Olá a todos, bem-vindos ao quarto Terceiro. episódio do Mulher Podcast. Não. Quarto! É o quarto episódio. Nós já não sabemos a quantas andamos. O episódio de hoje é sobre o período e pronto, é isso. E acabou. Obrigado. Ok, o período. Acho que um período é um tema super interessante. Biologicamente, socialmente, culturalmente, historicamente, biologicamente porque é um fenómeno incrível que acontece no nosso corpo, culturalmente não é incrível porque há muita coisa para mudar, historicamente também é triste. Vão ver um vídeo no YouTube que é o History of Menstruation, que fala um bocadinho sobre a evolução da tecnologia para o período, que foi um termo que eu também aprendi. E pronto, se calhar podíamos começar por explicar o que é o período, porque eu acho que uma questão fundamental, e espero que haja homens a ouvir este podcast, é que, se calhar agora em Portugal não tanto, porque nós já aprendemos isto na escola, mas é que ainda há muitas mulheres que não sabem bem o que é o período. E principalmente homens que não sabem bem o que é o período, rapazes. Eu lembro quando era miúda e comecei a ter o período, e eu sempre falei muito abertamente sobre o período, os rapazes diziam que nojo! Ou então não sabiam o que era o período, achavam que o sangue e o xixi saía tudo do mesmo orifício. Eu já vi coisas na internet de rapazes a perguntarem às raparigas porque é que elas não seguram o período. Ou porque é que não planeiam o período para dias? Mas isto é preocupante, porque isto quer dizer que se calhar rapazes não têm uma educação sobre o período como deviam ter. E é fundamental toda a gente saber sobre o período, ainda por cima porque há questões económicas muito graves ligadas ao período, porque há muitas mulheres no mundo que ainda não têm acesso a produtos higiênicos para conseguirem lidar com o período e fazer coisas durante o dia-a-dia, porque acho que as pessoas se esquecem que os produtos higiênicos servem para isso, para dar autonomia à mulher ou às pessoas que têm o período durante aquela semana. Então, em países que pode ser no UK, eu estive a ver uma TED Talk que fala de um problema no UK sobre o acesso de pessoas pobres aos produtos higiênicos. Se tu não tiveres um tampão, um penso ou um copo menstrual, tu não podes ir trabalhar, tu não podes ir à escola. Pelos vistos, há 800 milhões de meninas no mundo inteiro que não podem ir à escola durante aquela semana. Eu, por acaso, uma vez vi um documentário, não sei se vocês já viram, que é o Period. Sim, já. Sobre uma cena na Índia. É na Índia, não é? Acho que sim. É. E pronto, e aquilo basicamente explica e mostra que o facto de haver um abandono escolar tão grande na faixa etária tipo dos 13, 14, 15 anos e no género feminino é exatamente causado pelo período, pelo aparecimento do período, porque a partir do momento em que as meninas, em que as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, o que for, começam a menstruar, elas estão uma semana incapacitadas de ir à escola, ou têm de arranjar não sei quantas formas para tentar tornar-se um bocadinho mais independentes e não terem de ficar em casa, então arranjam imensas toalhas e papéis para colocarem em vez dos pensos ou de outro tipo de... Pois, porque não têm acesso. Material de higiene. E o que é que acontece? Isto faz com que constantemente, tipo, mês a mês, isto aconteça, não é? Que as meninas não consigam acompanhar na escola e chega uma altura que simplesmente elas desistem de tentar. Não têm hipóteses. E eu achei muita piada neste documentário porque quando, a certa altura, eles perguntam a um grupo de rapazes o que é o período e eles lá têm uma cultura muito de que uma mulher quando tem o período está doente,
Ou seja, tu não podes entrar em determinados sítios, não podes E é impura. sim, não podes entrar em igrejas, não podes entrar em determinados sítios exatamente porque te consideram impura e é uma coisa que só as mulheres é que têm, portanto há alguma coisa de errado com elas, ou que nós fizemos gerações passadas, ou que temos intrinsecamente connosco. E fez-me imensa confusão pensar nisso, não é? Como óbvio que uma pessoa É sabe super que isso triste. existe, mas seres confrontado com exemplos destes reais de meninas que abandonaram a escola e que não têm possibilidades. É que eu lembro-me quando comecei a ter o período e estava na escola e tudo isso, pronto, tinha dores, era chato, mas eu conseguia fazer a minha vida normal, não é? Portanto, imagina o castigo que não deve ser rapariga num país destes, ou mesmo numa situação destas, como a Agnes estava a dizer que isto ainda existe no UK, de tu não conseguires viver a tua vida e evoluir, não é? Pá, é... Olha como é que é uma situação para uma mulher sem abrigo Uhum. Exato. viver sem acesso a produtos higiênicos para o período. E eu É ia dizer horrível. até que, consequentemente, o aparecimento, para algumas culturas, pegando naquilo que nós estávamos a falar, por exemplo, no caso da Índia, o aparecimento do período e teres que começar, uma rapariga começar a ter a menstruação é sinal de que é mulher. E isso também acaba por estar ligado ao abandono escolar, porque Sim, já estás na idade fértil. já estás na idade fértil, já podes ser dada para casamento com um homem mais velho, porque já és considerada mulher, embora se calhar tenhas 12 ou 13 anos ou mais nova ainda, e por isso já não estás na idade de estar na escola e já estás na idade de ter filhos e de cuidar da casa. E portanto, esta ligação da menstruação ao tornar-se mulher é Da inocência. a perda da inocência, exatamente. É. Exatamente. Apesar de haver miúdas com 8 ou 9 anos que têm o período. Exatamente. E como é que tu de repente faz muita confusão? Como é que. Porque é uma coisa ainda tão. É uma coisa que eu acho que ainda é tão presente, que é as pessoas acharem que de repente, quando uma criança tem o período pela primeira vez, parece que de repente aquela criança deixa de ser criança, que é uma coisa que me faz imensa confusão. Faz muita confusão mesmo. Agora tu já és mulher. Agora já és mulher, exatamente. Agora Sim, já te vai começar a crescer as maminhas e já te podemos perguntar se tens namorado. E Essa descrição do já és uma mulher sempre me irritou. É horrível. É É horrível. horrível, é horrível. Tipo, E não, tenho 12 anos, eu tenho 13 anos, não sou uma mulher, tipo... eu acho que tem que haver aqui um meio termo, não é? Tem que haver um meio termo de, obviamente, dar a liberdade à criança de quando tem a primeira menstruação, ou não é dar liberdade, é dar confiança à criança de quando tem a primeira menstruação, de se poder sentir confortável em contar isso aos pais ou à família, ou com quem quer que seja, e poder ensinar a criança como é que deve reagir quando tem a primeira menstruação, mas ao mesmo tempo dar a entender que não é nenhuma perda de inocência e que não deixou de ser criança porque eu acho que Que isso é é muito normal, importante. é E que é normal. simplesmente o corpo a mudar, não é? Nós sabemos todos Exatamente. que, tipo, uma das coisas que diferencia quando nós somos crianças e adolescentes é exatamente estas mudanças todas que vamos sofrendo. Os rapazes, tipo, a voz fica mais grossa, por exemplo, a maçadadão, tipo, as raparigas começam a ter menstruação, começam a crescer as maminhas, os pelos começam a aparecer, tipo, há toda uma série de transformações. E nós vemos tudo isso como uma coisa normal, não é? Ou pelo menos para os homens, por exemplo, é sempre uma coisa normal. É normal ter falhas na voz, é normal começar a ter pelos, é normal isto, é normal aquilo. E eu acho que quando chega à nossa altura, nada é normal, tipo, nada é visto como sendo... E não podes falar sobre isso. Não podes, A não podes... menstruação é hush-hush, não se Sim. fala sobre isso. Não, e quando tu estás É na escola, feio. tens de esconder os teus... Eu lembro-me de estar na escola e toda a gente, ninguém dizia que precisava de ir à casa de banho para mudar pensos ou coisas, ou tampões, tipo, tu escondias tudo numa bolsinha dentro da mochila e levavas aquilo tudo no bolso ou tipo enfiado na camisola e não sei o quê para ninguém ver. Atenção que a maior parte das mulheres adultas ainda faz isso hoje em dia.
Sim, claro. Sim, Vamos, sim. vamos esclarecer isso. Não, e isso é uma coisa que também deve ser normalizada, não é? Porque é vida, tipo, faz parte. É a mesma coisa como nós irmos buscar lenços para nos assoarmos ou estarmos a assoar-nos. Exato. Tipo, é completamente normal. E acho que quanto mais normalizado este tema tiver, quanto mais abertamente pudermos falar sobre as coisas e os homens também não nos verem, não nos continuarem a ver como completamente loucas quando estamos com a menstruação, que é uma coisa que também há este estereótipo gigantesco de quando uma pessoa está com o Completamente. período ou quando está com a TPM, de repente vira um bicho e ninguém lhe pode dizer nada e não sei o quê, tipo, pronto, claro que todas as pessoas são diferentes e temos formas de lidar com a menstruação diferentes, até porque há pessoas que têm mais dores, outras pessoas que não têm dores nenhumas, há pessoas que têm mais fluxo, outras pessoas que têm menos fluxo, etc. E há simplesmente há pessoas que lidam melhor do que outras, mas independentemente disso, estamos a passar por uma alteração, modificação corporal muito grande, que realmente faz com que as nossas hormonas estejam um bocadinho mais ativas e é engraçado que eu uma vez li uma coisa sobre isto, ainda há pouco tempo, que falava exatamente quando uma mulher está com a menstruação, ela está a menstruar, as hormonas que estão aos saltos, entre aspas, são as de testosterona que são encontradas no homem. Portanto, Toma! quando nós estamos a menstruar, se nós estamos loucas, é porque estamos a ir buscar as hormonas deles. Mas pronto, isto era só uma gracinha. Eles é que são loucas. Sim, Exato. exato. Sempre. Pá, eu estava a pensar, quando estava a ler umas cenas sobre a menstruação, que se o mundo sempre tivesse sido matriarcal em vez de patriarcal, a menstruação era a cena mais normal do mundo. Eu estive a ler, na Grécia Antiga, havia festas em honra à menstruação e as mulheres menstruavam todas e havia deusas. A fertilidade, que está ligada à menstruação, não é? Era uma cena celebrada e havia festas para a menstruação. E depois, peço desculpa, cristãos, mas veio o cristianismo e estigmatizou a cena da menstruação com uma pinta. E Portugal é um país católico e isso é notório cá, que a menstruação ainda é completamente estigmatizada. E eu, quando estive a ler alguns artigos sobre a menstruação e a cultura, os artigos incidiam muito sempre em países asiáticos, países africanos, que são países que são ainda complicados com isto da menstruação e as mulheres sofrem imenso lá e elas são completamente... As mulheres quando estão com o período são, por exemplo, em sítios tipo na Índia e no Paquistão, são isoladas, não podem interagir com as outras pessoas, mas cá, esses países depois esqueceram-se, esses artigos depois esqueceram-se de falar sobre cá. Eu lembro-me, tipo, cá em Portugal, ainda há uma data de mitos ridículos, supersticiosos em relação à menstruação e há ainda essa estigmatização da menstruação. Eu acho que nós, se calhar, somos das primeiras gerações, a nossa geração é das primeiras gerações a começar a falar mais abertamente sobre isto. Mas eu lembro-me, uma das a minha melhor amiga de infância, a mãe dela, e a mãe dela tem a idade dos meus pais, a mãe dela tem pai 52, 53 anos. Quando a minha amiga estava menstruada, a mãe dela não a deixava lavar o cabelo, porque tu não podes lavar o cabelo quando estás menstruada, porque pode-te acontecer alguma coisa de mal. A avó da irmã do meu namorado não a deixava cozinhar, nem tocar em ovos. Sim, eu ia dizer isso. A minha mãe e a minha avó ainda dizem que não se pode fazer, não podem, a mulher que está menstruada não pode fazer bolos. Pois não, porque estragas os bolos. Eu essa nunca tinha ouvido falar. Isto é uma cena. Isto não é uma Ok. cena de há 50 anos atrás, isto ainda acontece Não, hoje. ainda acontece hoje. É. Cá em Portugal também há a cena da mulher estragar o vinho, não poder tocar em vinho porque o vinho estraga-se. Portanto, há esta ideia de poluição quase
a menstruação e a mulher menstruada é uma coisa que polui as coisas e que estraga as coisas, é uma coisa má, é uma coisa impura. E isto vem tudo da Bíblia, porque a história do Gênesis, quando a Eva e o Adão, quando eles são expulsos por Deus, depois de terem feito a asneira, depois da Eva ter feito a asneira, porque a mulher é uma grande porcaria sempre, foi logo a primeira a fazer porcaria no mundo, foi a mulher. Foi ela que nos lixou. E nós, filhas dela, estamos lixadas. Eva. Deus diz no Gênesis que ele dá um castigo ao Adão e dá um castigo à Eva. E o castigo da Eva e a todas as mulheres que descendessem dela era ter para sempre dores no parto e dores no período. Não sabia. O período é um castigo divino na Bíblia. Olha, que merda de castigo, vou-te contar. Pode ser Palhaço, pá. Pode ser um milagre, pode ser sei lá o quê, e uma cena incrível no nosso corpo, mas É realmente... incrível, é uma cena incrível, o período é uma cena incrível. Sim, mas é chato. Mas eu queria ainda voltar aqui um bocadinho mais atrás, se vocês não se importarem. Queria ainda voltar um bocadinho mais atrás naquilo que estavas a falar há bocadinho, Mónica, da cena de ainda haver muito o estigma de falarmos sobre o período entre as raparigas, porque eu acho que isso podia ser, nós podíamos tentar aqui puxar esse assunto e tentar incentivar. Bora, bora. Quem nos estiver a ouvir, raparigas e que nos estejam a ouvir, a tentarem fazer o exercício de sempre que tiverem que pedir um tampão ou tiverem que pedir um penso ou sei lá, whatever, não terem que sussurrar, não sussurrem. Vocês estão a sussurrar para quem? Para não chatear quem? Como se fosse uma coisa má, não Exato, é? para quem não ouvir, para o homem não ouvir, o homem que está ao vosso lado. Não, porque depois é aquela cena, nós temos de estar sempre perfeitas e há este estigma da pureza e não sei o quê, e então quando nós estamos a menstruar não temos nada disso, não é? Estamos sujas. Então eu acho que era giro nós aqui tentarmos lançar o desafio a quem nos estiver a ouvir de começarem a não sussurrar, porque eu sei que a maior parte das raparigas faz isto. Eu própria, eu tenho tentado, eu tento fazer o exercício de falar só normalmente. E já me aconteceu inclusivamente em situações, até em situações de ambiente de trabalho, por exemplo, virem-me pedir tipo um penso, ou eu ter que pedir um penso e eu falo neste tom normal, de conversa normal. Não podes. Não posso. E normalmente a reação da outra rapariga ou de quem está à minha volta é quase de tipo, oh meu Deus. Tipo, porquê é que estás a falar alto? Porquê é que não estás a fazer sinais gestuais? Porquê que não estás a fazer sinais de fumo do outro lado da sala? Tens um penso. Exato. E então acho que podia ser giro tentar lançar aqui este desafio de comecem a normalizar a cena. Comecem a normalizar vocês, a normalizar, e vão perceber que as pessoas também à vossa volta vão começar a normalizar esta conversa, porque tem que acontecer, nós temos que normalizar esta conversa para que a nossa geração consiga também começar a ensinar às gerações mais novas que o período e a menstruação é uma coisa completamente normal e que não tem que ser de todo estigmatizada da maneira que é. E pronto, era isto. Boa! Não, mas é engraçado, sim, boa, acho que sim, acho que temos de incentivar isso, mas é engraçado que eu por acaso noto por experiência própria que rapazes que têm irmãs, raparigas, lidam com a menstruação de uma forma completamente diferente, porque são expostos a estas alterações todas físicas e biológicas e hormonais e sei lá o quê, e acabam por lidar muito melhor. Porquê? Porque são expostos à situação, porque sabem o que é que se passa e percebem efetivamente que não é um bicho de 7 cabeças. Pronto, acontece durante uma semana, já todos sabemos o que é que vai acontecer. E é uma coisa que se calhar, ok, mesmo não tendo irmãs raparigas ou os rapazes sendo filhos únicos ou assim, que se os pais também tiverem estas conversas e educarem-nos também neste sentido de que é uma coisa normal, de que é como se estivéssemos a fazer xixi ou quando temos tosse ou ranho ou sei lá o quê, tipo, nem coisas assim tão estranhas, entre aspas, porque acontece mesmo sem nós estarmos doentes ou etc. Mas se houvesse essa educação, tornava-se tudo muito mais fácil, não é? Porque eu lembro-me... Pai, na escola também. Sim, aquela idade, e há aquela idade parva, não é? Em que nós
começamos a ter a menstruação e os rapazes, tipo, é toda uma conversa e toda uma piada. E a tua preocupação na roupa que vestes e que não podes vestir roupa Sim. branca e que Não, depois... e pedes à tua amiga para te ver, para olhar Sim. para o teu rabo, para saber E se andas estás suja. consecutivamente, se for preciso, andas uma semana inteira com um casaco à cintura. Sim. Eu, pá, não sei se as raparigas hoje em dia, quando têm a primeira menstruação, se isto ainda acontece, mas eu lembro-me que na nossa geração isso era uma cena. Acontece. Sim, mas eu também me lembro, e também me lembro com a cena do tampão, por exemplo, eu comecei, quando comecei a menstruar, eu comecei a usar pensos higiênicos, não é? Porque, pá, era pequenina ainda, tipo, não me sentia muito confortável com a questão do tampão, apesar da minha mãe ter-me logo apresentado, aliás, antes de eu por acaso tive muita sorte nesse aspecto, porque a minha mãe sempre normalizou muitas coisas. Eu lembro-me quando me apareceu o período, eu tinha 13 anos, e ia para a piscina nesse dia, era verão, estávamos em agosto. E eu acordei e fui à casa de banho e vi que estava com sangue e liguei e tipo, fui ter com a minha mãe a dizer-lhe isso e ela, pronto, então é o que é, não é? Agora tens de pôr um penso ou um Bem-vinda, tampão. você é E eu bem-vinda. tipo, mãe, então assim, tipo, nem um abracinho, sei lá, qualquer coisa. Mas pronto, mas sempre lidou aqui com tudo de uma forma muito, muito natural e não havia, lá em casa não havia nada desses estigmas de não podes lavar ou não podes fazer ou não podes isto. E então pronto, apresentou-me logo a cena do tampão, o penso, como é que se fazia isto e aquilo e outro. Mas eu nunca me senti muito à vontade com o tampão, então só comecei a usar mais tarde. E lembro-me que a partir do momento em que comecei a usar, eu percebi efetivamente o que é que eu andava a perder em termos É incrível. de não só de limpeza, porque sentia sempre que com o penso uma pessoa fica ali tipo, com aquela papa de coisa e sentes Suado e tudo suado lá em baixo. e sentes os barulhinhos, tipo, imagina, tu sentas-te e vais. Não adoravas e tive um bocado com fralda. E depois quando comecei a usar tampão fiquei tipo, ok, fixe, isto é mesmo bom, uma é cena. prático, posso ir para a praia, não há quase perdas de sangue nenhumas, tipo, e eu acho que se calhar a nova geração se calhar já está um bocadinho mais exposta à questão do tampão, acho que, não sei, pelo menos do que eu vejo com as miúdas, tipo, não sinto que, ou seja, eu sinto que o penso para nós era uma coisa normal e acho que agora para as novas miúdas, acho que o tampão é já uma coisa muito mais natural. E depois ainda temos a questão do copo, não é? Só aqui uma parte interessante, antes falámos do copo, que é os anúncios da menstruação. Eu vi umas cenas em Portugal, nos anos Pronto. 90 e 80, que eu depois queria... Vamos lá deixar de pôr o sangue azul, não é? Vamos lá deixar... O sangue não é azul, o sangue... Não sei se alguém tipo, não sabia, mas pronto. Não, isso sejamos sinceras, não é? Ninguém anda propriamente com calças brancas quando está com o período a fazer rodas e cambalhões. A fazer ginástica rítmica. Pode acontecer, se quem tiver à vontade para andar de calças brancas, perfeito. A fazer ginástica rítmica, mas não é propriamente a coisa mais natural. Super feliz e incrível. Sim. Nunca há dores, não é? Tipo, não sei se vocês sofrem de dores, mas eu tenho dores fortes nos primeiros dias. Nunca há dores nos anúncios, não é? Elas estão lindas, livres, leves e soltas. E tu normalmente ficas do teu pior quando estás com o período, tipo, usas aquelas cuecas do período que tens em casa, tipo, tão largueironas, não é nada sexy. Nada. E andas de pijama assim, tipo, assim meio chateada, e estás na cama assim... Agarrada à barriga. Agarrada. Ou então vais-te meter a tomar um banho de água quente para ver se alivia as dores. E aquilo é tudo, é assim um bocado, não é nada sexy, não é? E os anúncios dos produtos higiênicos é sempre, elas parecem sempre umas fadas e estão sempre assim com os vestidos sempre. E perfeitas, assim, e coloridas saltar. e a saltar e são Mega sempre coloridas. muito amigas e têm o período em conjunto e pronto. Vamos, migas. Olha, eu vi eu encontrei no YouTube, eu pesquisei anúncios pensos higiênicos menstruação. Se vocês puserem estas palavras no YouTube, apareceu-me um anúncio dos anos 90, de 90 mesmo, português, da Evax, que é assim ser a mais pura de sempre, que é como uma atriz, que é a Fátima Belo, que
está toda vestida de branco e está a falar assim, com esta voz. Mas ela não diz, naquele anúncio de 40 segundos, não diz uma única vez a palavra ou período ou menstruação. Fala sempre com eufemismos. Ok. E ainda, pá, pronto, podes ter anúncios na televisão, mas também não vamos ser indecentes. Claro, Vamos claro. estar aqui a falar de porcarias na televisão. E Claro, depois encontrei um de 85, que era a mesma coisa, outra vez, mulheres vestidas de branco e a saltar, e sem Qual dizer é esta? uma única vez a Era de palavra branco. menstruação. Não, mas agora faz sentido, não é? Se nós pensarmos agora, tendo em conta esta conversa toda, o branco serve para também quebrar um bocadinho o estereótipo de que a mulher, quando está com a menstruação, é impura. E então, se calhar, o branco vai limpar um bocado essa imagem, ok, tipo, estou pura, estou limpa, tipo, não... Tem a ver com essa limpeza e não sei o quê. E eu lembro-me, em relação aos tampões, por acaso eu estive à procura especificamente de um anúncio de tampões para ver, porque o tampão já é um patamar a seguir na cena cultural. Eu vou só dizer aqui uma coisa, nota-se perfeitamente quem é que fez pesquisas e quem é que não fez pesquisas para este episódio. Tá, eu fui pesquisar, eu vi e nós tipo, sim, Fui pois. pesquisar, eu tive o período, na semana passada tive, e tirei os apontamentos. Sim, continua, Eu desculpa. estava à procura de anúncios de tampões e não encontrei. Mas eu lembro-me de ter também amigas com avós. Lembro-me de uma amiga minha, tinha uma avó que não a deixava usar tampões. Ah, sim, porque... Perdias a virgindade. Sim, home to women, sim. Supostamente, não é? Supostamente. Yep. Isso não é verdade, ok? Só para ficar aqui registado que não é verdade. Estavas a falar na questão dos eufemismos, de nunca mencionarem o período ou a menstruação, isso ainda continua muito presente. Eu lembro-me de estar no secundário, e no secundário tipo 17 anos, e eu tinha amigas minhas que diziam ao professor de Educação Física que estavam com a história e que não podiam fazer Educação sim. Física. Com a E, história? tanto Com a que... história. A sério? Sim. Tanto que o meu professor, Ouvi isso. eu lembro-me do meu professor de Educação Física ficar tipo assim meio segundo a pensar tipo a história e depois já tipo a história, professor. E eu lá percebia Vamos acabar com isso. Pá, a questão do hoje joga o Benfica e não sei o quê, tipo estas expressões todas estúpidas que vamos acabar com pá, isso. Aquela porque é que altura do não... mês. Sim, aquela altura tipo, não, vamos só simplificar isto e dizer, não, estou com o período, estou com a menstruação, tipo, acabou, não é uma palavra feia também, tipo, qual é a diferença? Não é? Sim. E é Pá, eu acho que uma engraçado, cena tão fixe, a menstruação, man. e é engraçado É bué que punk rock. há muito, é bué punk rock. Não é bué punk rock, é bué fixe. E é engraçado que eu há uns tempos estive a ver uma série que vou recomendar para quem queira ver, está no HBO, que se chama I May Destroy You, não sei se já ouviram falar. Ok, acho que sim, mas não sei. É assim uma cena romântica, não é? Não, é uma... Uma história de Não. apaixonados. Não, Nada a ver. Não, nada a ver. Não, aquilo basicamente eu aconselho a quem quer ir ver. Aquilo eu não quero estar a contar muito da história, mas basicamente a personagem principal é uma rapariga e ela é abusada sexualmente numa noite em que vai sair à noite. E depois a história desenrola-se a partir daí e eu não vou contar mais nada. Mas há uma parte muito interessante num episódio, há uma cena que eu nunca tinha visto. Para já, aliás, duas cenas que via sobre a menstruação que vi nessa série que nunca tinha visto aparecer daquela forma tão natural. Uma delas é o facto de haver uma cena em que ela está na casa de banho, a personagem principal está na casa de banho com uma amiga e está a trocar o penso. E a ação dela estar a trocar o penso ou dela estar com a menstruação não é a ação principal da cena. Não tem nada a ver com o plot. Não tem nada a ver. Ou seja, Ok. eles decidiram fazer aquela conversa entre duas amigas na casa de banho dela enquanto ela troca o penso e aquilo é uma ação secundária do que se está a passar. E eu nunca tinha visto aquilo acontecer numa série e achei aquilo genial. Pois, era o que uma mulher real faria. Tipo, Exatamente. E uma outra segunda situação que também acontece nessa mesma série é uma cena de sexo entre a personagem principal e um rapaz em que ela está com a menstruação. Ok, uau. E pronto, e ela basicamente, lá está, não quero estar a contar muito, mas basicamente ela diz ao rapaz que está com a menstruação
E ele, a cena é super interessante porque, mais uma vez, eu nunca tinha visto isso acontecer numa série. Ele tira-lhe o tampão, Uau. vê-se tipo sangue, pronto, basicamente. Uau! E é uma Grande cena tão homem. real. Revolucionário. Grande Yeah. homem. E pronto, e é uma cena pá, tão normal e tão da vida real, mas que tu nunca vês, né, nas séries, nem Yeah. nunca vês na televisão, nem nunca vês no cinema. E Yeah. portanto, Isso é aconselho. outra coisa, é normalizar as relações sexuais quando uma pessoa está com o período, porque também há este mito de que não podes ter relações sexuais Uhum, e pá, uma pessoa pode, se quiser, e se uhum, a outra pessoa também tiver à vontade com isso, não é claro. um bicho de sete cabeças. Há formas de, de lidar com a situação de uma forma natural, com um bocadinho mais cuidado, se calhar, para não sujar as coisas, ou assim, Uhum, Pois, mas, ou tendo em conta os fluxos que estão, tipo, há pessoas que claro. têm menos fluxo, podem fazê-lo mais tarde, ou seja, quando já estão a acabar o ciclo menstrual, outras que podem, ou simplesmente podem fazer sempre que quiserem, tipo, não é ok, ninguém vai apanhar uma doença, não vai de repente jorrar litros e rios de menstruação abaixo, tipo, é ok, pronto. Yeah, yeah. It's okay. It's E se okay. calhar agora podíamos voltar àquela parte da conversa que estávamos a falar há bocadinho dos vários tipos de Yeah. produtos higiênicos e tu ias falar do copo menstrual, Agnes. Quem eu? Ah, Sim. ó, eu comecei a usar o copo menstrual depois de começar a ouvir falar no copo menstrual, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido, sobre a qual eu nunca tinha ouvido falar. E ouvi pela primeira vez em casa dos meus pais, estava lá uma amiga dos meus pais, e ela falou no copo menstrual. Eu disse, o quê? Copo? Como assim? E ela mostrou-me, e eu, mas isto parece um copo de vinho, pequenino, de silicone. Assim, uma Uhum. coisinha deste tamanho. E eu fiquei a achar aquilo muito estranho, aquilo é um conceito esquisitíssimo, para quem nunca ouviu falar. Depois ouvi mais umas vezes e começou a aparecer cá em Portugal. E depois eu estava um dia destes aqui em casa e estava a passar um documentário na RTP, que acho que era um documentário francês, ou pelo menos era falado em francês, e que se chamava Tampão, Your Worst Enemy. The Tampon, Your Worst Enemy. Ok. Eu vi aquilo e fiquei cheia de medo dos tampões, basicamente, porque os tampões são produtos que têm lá uma data de coisas que não deviam ter. Uhum. Sim, podem Têm trazer uma série químicos de complicações e provocar é, aqueles choques. Como é que se diz? Choques. o síndrome de choque tóxico, É isso, exato. yeah, que é uma cena que existe e esse documentário fala sobre isso. O síndrome do choque tóxico é uma cena que pode acontecer com vários tipos de objetos, mas que basicamente há não sei quantas pessoas que têm isto e que não são diagnosticadas porque a saúde feminina nunca foi uma coisa que interessou à medicina em geral e o que acontece é que o tampão tem uma data de condições que podem despoltar esse síndrome de choque tóxico, que é assim uma cena mesmo dramática, que há mulheres que foram amputadas, nomeadamente, que foram parar ao hospital quase a morrer, há mulheres que morreram, é assim uma coisa mesmo grave. E depois há muitas mulheres que vão parar ao hospital porque tiveram com o tampão, o que acontece é teres o tampão durante mais do que não sei quantas horas, 6 horas para aí, e aquilo, elas têm um choque tóxico em relação ao tampão, são levadas para o hospital e os médicos não sabem o que é que se passa, portanto não conseguem resolver o problema. E há pessoas que morrem por causa disto. Pronto. E aquilo tem uma data, o tampão é tipo, é um produto tóxico que tu pões no teu corpo e que não é a cena mais ideal para pôr. E é caro. E é caro. Sim. E então eu fui pesquisar depois mais sobre o copo menstrual, que é incrível. Que aquilo é uma coisinha deste tamanho, que é em silicone, que dura até 10 anos e tu gastas dinheiro uma vez naquilo, tu podes encontrar copos menstruais, acho que há 3 tamanhos diferentes e custam entre 20 a 30 euros e tu compras aquilo uma vez e não tens de comprar até daqui a 10 anos. E é ecológico, não faz mal à saúde
E é super prático, que ele é super prático. E uma coisa que eu queria dizer é que eu encontrei uma loja online que vende copos menstruais. Se alguém tiver a ouvir isto e tiver a pensar em comprar um copo menstrual, comprem na Ruby Cup, que é uma empresa que vende copos menstruais, e por cada copo menstrual que vocês compram, um copo é doado a uma menina em África. E basicamente os copos menstruais deviam ser a solução para o mundo inteiro, porque isto resolvia o problema durante 10 anos para mulheres que não têm acesso mulheres e pessoas que não têm acesso a produtos higiênicos. Em Exatamente. vez de estarmos a tentar investir nos pensos que fazem mal ao ambiente, que tens de comprar mês a mês, bora dar copos. Escócia. A Escócia. Era exatamente isso que eu queria falar também, da Incrível. Escócia ter sido o primeiro país a tornar gratuitos os produtos menstruais. Pá, isto foi uma medida incrível, uma conquista maravilhosa, porque exatamente para combater este termo que tu tinhas falado, que é a pobreza menstrual, e estamos a falar da Irlanda, não é? Tipo, não é propriamente, ou não é aquele... Escócia. Desculpem, Escócia. Não é propriamente aquele país que uma pessoa pensa como sendo um país em desenvolvimento ou com necessidades muito elevadas de apoio. Yeah. Mas é uma coisa que realmente é importante, o facto de todos estes produtos serem taxados e serem bastante caros. Faz com que muita gente também não tenha os melhores cuidados de higiene e que possa criar também problemas ou doenças ou coisas assim do género. Porque, por exemplo, aquilo que tu estavas a dizer de um tampão ser deixado durante mais de não sei quantas horas, que acaba por prejudicar o organismo e tudo isso. Há pessoas que usam tampões durante muito tempo, se calhar também porque não têm mais dinheiro ou têm de economizar aquilo que têm. E o facto de ser gratuito, ou pelo menos de haver um apoio muito grande do Estado, faz com que tudo se torne mais fácil, não é? É a mesma coisa, por exemplo, a pílula já é taxada, tipo, não é gratuita, apesar de, aliás, a pílula é gratuita. É comparticipada. Não, mas nos centros de saúde eles dão-te... Se bem que a pílula tem todas as outras questões associadas. Isso é toda uma outra conversa ainda. Mas eu ainda ouço muita gente a dizer que não faz sentido os produtos higiênicos serem gratuitos. Pois. Como assim? Como assim não faz sentido? Não faz sentido porque não são os homens a ter de gastar um balúrdio mensalmente ou anualmente em produtos. Desde os 12 anos até aos 50 tens isto todos os meses. Tipo, metade da população mundial tem a menstruação, amigos. É uma coisa que não é ou seja, não é uma patologia, não é uma doença que tu tens de ter um medicamento específico para tratar aquilo, não, é uma coisa básica. Faz parte da tua condição que mesmo que uma pessoa teres não uma queira, vacina. Exato, mesmo que uma pessoa não queira ter, tem, não é? A maior parte das pessoas, só se tiveres um problema grave, mas... Não vejo aqui a dúvida nisso, nem percebo qual é que é a dúvida nisso. Não, e eu hoje também vi um artigo, só para depois terminamos, mas hoje também vi um artigo que saiu no Público, que era sobre a licença, se deveria haver uma licença menstrual, não sei se viram. E o título é mesmo, se os homens sofressem com o período, isto já teria um enquadramento jurídico. Yes! Porque, é mesmo verdade isso. Há muitas mulheres que têm dores muito fortes durante este período menstrual e que podem ou não estar associadas a doenças crónicas, como a endometriose. Mas pronto, estava-se a discutir isto e, por exemplo, eu sei que a Zomato, não sei se é aqui em Portugal, acho que não é em Portugal, mas é uma Zomato qualquer, em que eles já ativaram esta licença menstrual e cada mulher que trabalha na empresa tem direito a, se não me engano, 6 dias por ano que pode utilizar como se fosse, ou seja, pode não ir trabalhar nesses dias se tiver muito, muito fortes. E isso é incrível, porque claro que depois nos comentários começamos logo a ter comentários absurdos. Mas há homens que não fazem ideia. Eu às vezes tenho as portas do inferno
a abrirem-se dentro do meu útero Sim, Aham. e parece E que tem que demónios ali- lá dentro a arranhar as paredes do meu útero. Yeah. sim. Está uma lástima e eu tenho que estar a trabalhar assim e ninguém. Nós somos tão incríveis que nós cá fora lidamos com isto. Yeah. Pá, ter uma vagina é hardcore, é a cena mais hardcore. Yeah. É engraçado que a única vez, ou o único sítio, pensa nisto agora, de todos os sítios onde eu já trabalhei, o único sítio onde tanto eu como as minhas outras colegas mulheres terem tido um dia em que estava com muitas dores ou estavam-se a sentir mal, com dores de cabeça ou dores menstruais ou o que seja, e avisaram a pessoa responsável que não se sentiam bem e preferiam ficar a trabalhar de casa ou não conseguiam ir trabalhar, e o único sítio onde isso era ok e era aceitável, a pessoa responsável também era uma mulher. Uhum. Claro. Não, Claro, e ou seja, eu lembro, eu já tive situações em que eu estava cheia de dores e que não me sentia nada apta para ir trabalhar, e que inventei desculpas. Ou seja, eu Pois. própria não faz sentido. E hoje em dia já penso de outra forma e acho que teria lidado disso com esta situação de outra maneira. Mas tinha aquela vergonha ainda de dizer tipo, não, estou cheia de dores menstruais e não estou a conseguir, tipo, é a mesma coisa como se eu de repente tivesse uma gastroenterite e não conseguisse sair de casa porque É estava mal horrível. disposta, ou isto, tipo, não consigo trabalhar. E outra coisa que eu não consigo compreender e que também acontece bastante e que, mais uma vez, é uma coisa que é também o nosso dever de tentar combater esse tipo de comportamentos e pensamentos, é quando outras mulheres desvalorizam a questão das dores no ambiente de trabalho. Ou seja, tu estás a sentir muito mal, e também já passei por isso, já me aconteceu e por isso é que estou a mencionar isto. Ou eu estar tipo cheia de dores e estar super desconfortável e fui trabalhar na mesma, quando isso já nem deveria ser uma coisa, mas fui trabalhar na mesma e ter partilhado isso com uma outra colega minha, mulher, curiosamente mais velha, portanto também com se calhar outro pensamento em relação à questão da menstruação, um, e ser completamente desvalorizado, ou seja, tipo, ser tipo, não te queixes, quer dizer, Toma um Benuron. yeah. toma um Benuron e isso passa e aguenta, que é o que todas nós fazemos. Isso não é um pensamento correto e não devem fazer Amiga. isso a outras mulheres, não Não. façam isso. Sim, até porque o facto de uma pessoa ter dores muito, muito, muito fortes pode efetivamente estar relacionado com uma doença crónica, que é a tal endometriose que estávamos a falar, que E tem porquê que essa consequências doença muito não é graves. diagnosticada? Sim, Porque as houve. pessoas estão-se a cagar. Para as mulheres é tipo, tens de vida, é lidar, Yeah. amiga. Não, Sim. já tem mesmo uma doença. Que é Faz parte, endometriose. não é? Faz parte de ver. E eu vou recomendar aqui uma conta também no Instagram que se chama O Meu Útero, acho eu, Sim. mas se não for eu escrevo depois no Mas post. é. De uma miúda que foi diagnosticada com esta doença e que teve tipo 7 anos, uma carrada de anos, à espera de ter um diagnóstico certo que lhe dissesse o que é que ela tem e como é que pode melhorar a situação dela e como é que pode tratar, porque ninguém lhe conseguia dizer nada, ela tinha dores horríveis. Há uma série depois de consequências que eu agora também não sei dizer, portanto também não quero estar aqui Há consequências. Eu acho que até escrevi. a dizer coisas erradas, Não, mas 7 anos, eu acho que foi assim, um abuso de tempo, porquê? Porque está tão também normalizado que é suposto uma pessoa ter dores, que ninguém lhe conseguia dizer que aquilo ninguém não te era leva a normal. sério. Yeah. Acho que há problemas de fertilidade, nomeadamente ligados à endometriose, que é uma cena grave. Não é? E a questão dos ovários policísticos também pode estar relacionado, também. Portanto, quem está a ouvir isto, se sofrer de dores muito fortes, fale com a vossa ou com o vosso ginecologista e também tente puxar este assunto, porque é uma coisa que os próprios ginecologistas não estão preparados para serem eles a sugerir,
Mas se sentirem que é uma coisa que vos impede de viver a vossa vida normal e que têm assim, dores tão fortes, não é normal, porque como é óbvio que é normal, entre aspas, uma pessoa ter algumas dores nos primeiros dias, pelo menos, mas não é normal estar 7 dias em sofrimento, não é? Não é normal uma pessoa não se conseguir levantar da cama porque não consegue ter forças para fazer. Portanto, vamos também trazer isto para cima da mesa e informar-nos um bocadinho mais. Eu só descobri isto também recentemente, nem sei se foi há 2 anos, exatamente por causa desta conta, desta rapariga, que ela partilha imensas informações sobre esta doença e sobre a menstruação, e uma das últimas coisas que ela partilhou foi, acho que a Pantone criou uma cor específica para descrever, para demonstrar o que era o período, para identificar o período, só que foi um vermelho muito vivo que eles partilharam. E ela depois, em parceria com mais uma miúda, tiveram a fazer uma montagem com várias cores, vários tons de vermelho e castanho também, que era para darem a conhecer e também explicarem que o período não tem só uma cor. Tipo, varia imenso e pode ter fases um bocadinho mais vermelho vivo, outras mais acastanhadas, e que se estiver num espectro de X a Y está ok, é normal. Portanto é super interessante, recomendo imenso. Então se calhar vamos concluir por aqui. Isto é um tema que dava para estarmos horas e horas a falar sobre isto, portanto se nós vamos também deixar algumas ideias de livros ou documentários ou coisas que possam ver sobre a menstruação para vos dar um bocadinho mais de informação sobre isto, como também temos feito nos últimos episódios. E lembrem-se, e é muito aquilo que a Mónica estava a dizer, portanto, se virem que sofrem muito com dores menstruais, tentem perceber se de facto se passa alguma coisa fora do normal, digamos assim, convosco. É importante abrirmos a conversa sobre a menstruação entre mulheres e homens e entre todos, e é importante desmistificar e normalizar a conversa sobre a menstruação no ambiente de trabalho, em casa, com as gerações mais novas, e o trabalho tem que ser um bocadinho de todos, e acho que podemos acabar nesta nota. Assim sendo, até à próxima. Beijinhos! Beijinhos! For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.